pastor Silas me chamou ali fora, disse: pastor, quero um particular do senhor. Eu digo: amém, meu pastor, bora lá. Tenho 2 músicas para cantar para o senhor. Uma é hoje e a outra vai ser no ciclo de oração. Aí depois ele disse: não, ciclo de oração não, vai ser na Santa Ceia do Senhor. Eu digo: amém, deixa Deus te usar. Aí o diácono Luciano ia chegando, ele falou: pastor, é um particular, não deixe ninguém encostar aqui. Eu digo: amém. Aí ele ficou conversando ali, falou: vamos entrar agora que está chegando pessoas, para não atrapalhar o nosso particular. Aí ele disse: então vamos ali para trás do seu carro ali que a gente conversa. Eu disse: não, depois do culto a gente vai conversar, mas vamos para o culto primeiro, né? Para a gente não sair. É uma benção, Silas, viu? Muito obrigado, viu, pastor Silas? Ontem eu tinha falado com ele, ele falou: pastor, gostei da escola bíblica, e o senhor tem que fazer uma escola bíblica para as crianças. Eu digo: amém, vamos fazer. Agora precisa de um professor, né? Ele é. Eu digo: pronto, já sei quem vai ser o professor. Quem é? Eu digo: você mesmo, Silas. Você não é o pastor? Se eu não. Eu não quero não. Eu quero só ouvir. Eu não quero ser pastor não. Silas é uma bênção. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Culto da família. Abra as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 19, seu versículo 28 em diante. Hoje, para muitos aí é comemorados o dia de Ramos, né? O domingo de Ramos. Hoje a gente acordou de manhã, uma festa, uma zoada, um foguetório em Camaçari. Quando a gente estava vindo para cá, ali na prefeitura estava tendo um trio elétrico, as pessoas festejando o domingo de Ramos. Mas será que as pessoas verdadeiramente sabem o significado do domingo de Ramos? Será que as pessoas verdadeiramente sabem por que, né, na Bíblia fala sobre o domingo de Ramos, sobre isso que vai acontecer, qual nós vamos ler agora, para que todos nós venham a entender verdadeiramente o que quer dizer. Não é uma festa, não é algo para estar se comemorando, para estar se festejando. Só Jesus sabe o que ele passou, e a Bíblia vai descrever hoje para a minha vida e para a tua vida, amém? Lucas, capítulo 19, o seu versículo 28, vamos ler até o 40, para que os irmãos venham a entender. Após haver proferido estas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfage, em Betânia, que ficava próximo do conhecido Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos com a seguinte instrução: ide ao povoado que está adiante, e ao entrardes encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém jamais montou. Desprende-o e trazei-o aqui. Se alguém vos interrogar por qual motivo os soltais, repreendereis desta maneira, porque o Senhor precisa dele. Assim, o que havia sido envolvidos foram e acharam todo conforme ele tinha dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, e os seus donos lhe indagaram: por que estás saltando o jumentinho? Diante do que replicaram: porque o Senhor precisa dele. Então puderam trazê-lo até Jesus, colocaram os mantos de montaria sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montá-lo. Assim, enquanto ele seguia em procissão, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. E ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começaram
a louvar a Deus com grande alegria e alta voz, por todos os milagres que haviam visto, e exclamaram: Bendito é o Rei, quem vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores as alturas. Porém, alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão sugeriram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus, entretanto, lhe afirmou: Eu vos asseguro, se eles não clamarem, as próprias pedras clamarão. Louvado seja o nome do Senhor. Sente em nome de Jesus. Aleluia. Como eu falei aos irmãos, hoje é comemorado o Domingo de Ramos. Mas qual será verdadeiramente, igreja, o sentido de comemorar esta data? A Bíblia fala que Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro em Betânia. Grande feito, grande milagre, onde as pessoas ali puderam ver a maravilha que Jesus tinha feito naquele lugar. Porém, Jesus sai de Betânia em direção a Jerusalém. E quando ele chega no Monte das Oliveiras, o lugar onde ele gostava de estar, o lugar onde ele orava, o lugar onde ele conversava com Deus, ele fala para 2 dos seus discípulos: vai até o lugar que eu te mostrarei dentro de Jerusalém, e lá você vai encontrar uma jumenta com um jumentinho. Ali aquele jumentinho ninguém nunca tinha montado. Aí vocês agora tiram aquele jumento e traz até a mim. Mas se alguém vos perguntar por que você está tirando ele, você fala que Jesus pediu, porque ele queria montar nesse jumentinho. E a palavra do Senhor diz que os 2 discípulos vão até este lugar e verdadeiramente encontra o jumentinho amarrado. E ele vai e apanha e leva para Jesus. E ali eles colocam a manta para Jesus montar sobre o jumentinho. Mas em Mateus vai dizer que quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, no alto, que ele ora para Jerusalém, a Bíblia fala que Jesus chorou, porque Jesus sabia que ali intercedia o dia que ele iria morrer. É isso que está dizendo sobre o Domingo de Ramos. Uma semana antes, logo no domingo após, Jesus iria ressuscitar. Mas 6 dias depois desse domingo, Jesus seria entregue nas mãos dos malfeitores. É por isso que a Bíblia fala que quando Jesus ele avista Jerusalém, de cima do Monte das Oliveiras, ele chora. Ele chora porque ele vai ser entregue pelo amor daquele povo, por remissão do pecado daquele povo, assim também como os nossos pecados. E muitos que estavam ali não davam crédito para Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que os discípulos levam o jumentinho. E quando Jesus está descendo os montes das oliveiras, aquela grande multidão acompanhando Jesus, a multidão que estava na frente, e aquela multidão achava que Jesus vinha descer em cima de um cavalo, porque naquele tempo, quando os reis, ele montava em cima do seu cavalo, ele mostrava para aquele povo que eles estavam em guerra, que eles estavam em batalha. Mas o jumentinho, ele era um animal que trazia paz. Era um animal que estava ali preso e não queria briga com ninguém. E Jesus, obedecendo a profecia do profeta Zacarias,
que se conta no capítulo 9, seu versículo 9, 500 anos atrás, antes de Cristo, falava que Jesus ia descer dos Montes das Oliveiras para Jerusalém em cima de um jumento, em cima de um animal desprezado, em cima de um animal humilde, porque quem era daqueles reis que queria andar sobre o lombo de um jumento? Quem era daqueles reis que tinha dinheiro, que não queria andar em cima do seu cavalo? Mas Jesus, mais uma vez mostrando a sua humildade, obedece aquilo que o profeta Zacarias tinha falado. E Jesus sobe em cima deste animal e desce em direção a Jerusalém. E ali aquele povo agora começa a exaltar o nome de Jesus. Hosana, Hosana, Rei dos Reis, bendito é o Senhor nas alturas, bendito é o Senhor na terra. Eles começam ali a exaltar o nome de Jesus, mas não sabendo eles, que aquele domingo ali, era um domingo ao qual Jesus estava muito triste, porque Jesus sabia que no sexta-feira, 6 dias após, Jesus seria entregue nas mãos dos malfeitores. Aí nós podemos hoje, igreja, observar que muitas pessoas não têm discernimento do que está acontecendo. Observe que esse domingo, né, que é um domingo antes, 8 dias ou 6 dias antes da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as pessoas estão comemorando, as pessoas estão fazendo festa, as pessoas estão colocando trio no meio da rua, para comemorar o que, igreja? A morte de Jesus, para comemorar um dia de sofrimento, porque a própria palavra do Senhor aqui em Lucas não fala, mas em Mateus fala, em João fala, em Marcos também fala, que Jesus ele chorou. Imagine, igreja, o próprio Jesus, sabendo que ele iria morrer, sabendo que ele iria padecer, mas ele obedeceu à voz do Senhor. E aquelas pessoas agora começam a exaltar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Deus nas alturas. Louvado seja o Deus na terra. Aí os fariseus que sempre acompanhavam Jesus, os fariseus que estavam na multidão para pegar Jesus na falha, para pegar Jesus no erro, diz: mestre, manda os seus discípulos calarem a boca. Ou seja, ele estava dizendo: mestre, os seus discípulos estão incomodando, está dizendo: sabe o Senhor nas alturas, no céu. Aí Jesus diz: certamente, se eles calarem a boca, as pedras clamarão. Jesus estava dizendo: independente se você quer clamar, independente se você quer exaltar o meu nome, se você não quiser, as pedras vão clamar, as pedras vão exaltar o meu nome. Então aqueles homens estavam incomodados, porque os discípulos estavam exaltando o santo nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então você e eu, nós não temos que estar incomodados com o que vão falar de mim e vão falar de você. A minha e a tua obrigação é exaltar o santo nome do Senhor. Independente de quem está do teu lado, independente de quem vai falar, se vai gostar ou não, a nossa obrigação é exaltar o santo nome do Senhor. E agora Jesus vai. E nisso aí Jesus estava indo em direção para praticar a última ceia do Senhor. Mas antes disso, ele teria que cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Isaías não,
Zacarias tinha dito que ele iria montar no jumento, que ele teria que descer em Jerusalém, sentado no jumentinho, e as pessoas adorando. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele jumento, ele era um símbolo de paz. Aquele jumento, ele estava ali porque Jesus tinha que obedecer o que estava escrito pelo profeta. Mas eu quero trazer para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Que somos nós diante de Jesus? Que somos nós quando Jesus não está? Aquele jumentinho estava reservado para Jesus descer para Jerusalém. Mas aquele jumentinho era anônimo. Ninguém falava dele. Ninguém tinha coragem nem de chegar perto, só os seus donos. Mas quando Jesus ele sobe no monte daquele animal e desce em direção a Jerusalém, aquele povo começa a exaltar o santo nome do Senhor. E quem está com Jesus? Aquele animal. E quando Jesus desceu daquele animal, será que as pessoas foram atrás daquele bicho? Daquele animal? Aí a pergunta que fica para a minha vida e para a tua vida: quem é eu e quem é você fora de Jesus? Porque quando nós estamos com Jesus, aquele animal ele poderia estar se achando. As pessoas estão exaltando Jesus. E eu estou do lado de Jesus. As pessoas estão dizendo: salve ao Rei, grande Rei. Bendito é o Senhor nas alturas. Mas quando Jesus se afastou daquele animal, ou quando aquele animal se afastou de Jesus, quem era aquele animal? E quem é eu e quem é você sem Jesus? Quem somos nós, igreja? Sem Jesus, igreja, nós não somos nada. Sem Jesus, nada podemos fazer. Como o povo está dizendo aí, sem Jesus nem tente, nem vá. Mas com Jesus tudo nós podemos. Com Jesus podemos tudo, igreja. Porque eu nunca vi dizer que Jesus perdeu uma batalha, perdeu uma guerra. Porque você com Jesus é a maioria. Pode ter milhares de pessoas, você com Jesus é a maioria, igreja. Nós somos a maioria. Mas Jesus estava fazendo aquilo ali porque ele sabia que na sexta-feira ele seria entregue. Na sexta-feira, aonde hoje se comemora a Sexta-feira Santa, ele ia ser entregue nas mãos dos malfeitores. Um que estava com ele sentado à mesa ia o trair. Mas Jesus disse: faça o que tem que ser feito. E ele fez. Mas não é esse mérito que eu quero entrar. O que está se falando nesta noite é porque os príncipes desta treva, deste século, está cegando o entendimento de muitos. Estão tirando o nosso entendimento. Aonde as pessoas ouvem e absorvem o que querem. E como eu falei, as pessoas comemorando, as pessoas festejando, soltando fogos, trio elétrico na rua. Camaçari tinha um trio, comemorando o domingo de Ramos. O domingo onde Jesus estava chorando no Monte das Oliveiras, porque na sexta-feira ele seria entregue e morto pelos malfeitores. É isso que está se falando. E a própria palavra do Senhor diz que Jesus chora, olhando de cima do monte para aquela cidade. Imagine, igreja, se o nosso Senhor Jesus,
o Salvador da humanidade, chorou. Imagine nós. E a palavra do profeta Zacarias se cumpre. Ele desce em direção a Jerusalém. E ali ele faz o que teria que ser feito. Pede para seus discípulos separarem uma casa e até um lugar onde já estava preparado. Observe que o nosso Deus, o nosso Jesus, não é Deus de confusão. Quando Deus faz, não faz para ter dúvida. Ele disse para seus discípulos: vai, pega a jumenta, pega o jumentinho, e se alguém lhe perguntar, diga que foi o mestre que mandou. Certamente, Jesus já tinha falado com os donos, para quando ele chegasse lá, não tivesse confusão. Deus não é Deus de confusão. Por aí você tem que ter o discernimento. Quando é Deus, não tem dúvida. Quando é Deus que fala, quando é Deus que está mandando, não tem dúvida. E eles vão lá e fazem aquilo que Deus pediu, que Jesus pediu. E aí na quinta-feira ele fala de novo para os discípulos: vai até a casa e chega lá, diga que o Senhor Jesus está pedindo para que ele viesse prestar a sua casa para a gente participar da última Santa Ceia. A última ceia do Senhor, aonde ele iria repartir o pão, dividir o cálice, lavar os pés dos seus discípulos, mostrar para os discípulos que no reino dele não tem maior e não tem menor. Para o reino de Deus todos são iguais. Independente do meu cargo, do seu cargo, para Jesus não tem isso. Porque quando nós chegarmos lá no céu, o nosso Senhor não vai me chamar de pastor Davi, esqueça. Ele vai me chamar meu servo Davi. Mostre as tuas mãos, mostre os teus feitos, mostre aquilo que você tem feito na terra. Eu vou mostrar minhas mãos. Então aquele que se acha melhor, como os discípulos estavam dizendo: será que eu vou ser o maior? Será que Jesus ele vai me escolher para servir a ceia, para ser o maior? Porque ele vai, então vai ter que ter alguém para servir. Aí Jesus chega com a sua humildade, senta aos pés do discípulo e começa a lavar os seus pés. Ali confunde a mente dos discípulos. Confunde também a mente de Pedro. Não, ignorante, você não vai lavar os meus pés. Jesus: ô bobo, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, ignorante: então me dê logo um banho, me lave de cabeça aos pés. Não, Jesus diz: vós todos já estão lavados, exceto um, ao que vai me trair. Por quê? Observe, igreja. Jesus não queria envergonhar Judas. Porque se Jesus fosse lavar os discípulos, um ia ficar sem se lavar. Quem era? Judas. Então todos ali iam saber que Judas era o traidor. Mas Jesus não queria. Por que Jesus não queria? Porque Judas era vítima, porque teria que acontecer. Se não fosse Judas, seria Pedro. Se não fosse Pedro, seria João. Um dos discípulos teria que trair Jesus para que se cumprisse a promessa do Senhor na vida dele. Mas nós só culpamos quem? Judas, né? Mas Jesus mostrou a humildade sobre aquele povo, mostrando a eles que no reino dele não existe ninguém melhor do que ninguém. Mas muitos aí andam se julgando: eu sou melhor. Só aconteceu porque eu orei. Se eu não orasse, não acontecia. Só aconteceu porque a irmã ligou para mim e disse: pastor, vem aqui, ou pastor, ou irmão, vem aqui, porque eu estou precisando de oração. E quando eu cheguei, a irmã foi curada. Não existe isso, igreja.
tudo é intermédio da sua fé. E quem faz não é o homem, quem faz é Deus. Então Jesus estava mostrando para aquele povo de Jerusalém. Observe onde Jesus subiu, nos montes das oliveiras, lugar de prensa, lugar de pressão. Por quê? As oliveiras era o lugar onde moinha as azeitonas para sair o sumo, para sair o óleo. E Jesus sabia que uma semana, 6 dias depois, ele iria voltar de novo para este monte, no Getsêmani, para ser prensado, para ser entregue nas mãos dos malfeitores. Jesus já sabia, mas nenhum daqueles discípulos ali não sabia. Mas Jesus tinha a convicção que teria que acontecer tudo isso, igreja, para o nome do Senhor ser glorificado, para o nome do Senhor ser exaltado aqui na terra, para que eu e você, todos nós, ter o direito de ser chamado filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, esta palavra é forte. É uma palavra que de reflexão. Que bom, ou que seria bom que todos soubessem e tivessem um entendimento porque Jesus sofreu, porque Jesus padeceu. Ao invés de estar comemorando, estar se divertindo, assim como nós, né? Um dia, sem entendimento, no tempo da ignorância, que não sabia, o que nós fomos ensinados, mas um dia Deus abriu nossos olhos. Um dia Deus fez eu e você enxergar que tudo isso não agrada o coração de Deus. Imagine o nosso Senhor sentado no seu sublime trono, olhando para essa humanidade e vendo o povo comemorando aquilo que intercedia a morte do seu filho. O bom seria que todos tivessem esse entendimento, de entender que não é momento de festa. Que todos tivessem esse entendimento de entender que hoje é momento de reflexão. É momento de parar e pensar e dizer, daqui a 6 dias, o nosso Senhor vai ser morto. Mas daqui a 1 semana, o nosso Senhor será ressuscitado. E o nome de Deus será mais uma vez glorificado. É isso que nós temos que se alegrar. Porque nós não servimos mais um Deus morto. Lá onde Jesus foi enterrado não está escrito aqui jaz. Não. Está escrito, Ele ressuscitou. Ele está vivo. E assim como aquele povo na descida de Jesus, sentado no jumento, dizia, Hosana ao Rei dos Reis. Essa é a nossa obrigação de dizer hoje, Hosana ao Rei do Rei, salve ao Senhor Jesus. Porque Ele está vivo, igreja. E eu quero deixar esta palavra para a igreja nesta noite.